Seja muito bem-vinda ao canal. Se você chegou aqui pela primeira vez hoje, eu me chamo Suzane Andrade. Nesse canal eu sempre falei muito sobre a mentalidade do esporte e agora eu quero trazer isso com um viés mais feminino, para a mentalidade feminina. Eu decidi criar essa série porque eu tive um momento de muita introspecção e eu descobri que eu estava perdendo a minha identidade. Essa série é justamente para ajudar você, mulher, que está se sentindo perdida, que está se sentindo sobrecarregada, que está sendo amassada pela nossa cultura secular, onde as pessoas demonstram uma vida de felicidade e por trás estão sentindo um vazio existencial, estão sentindo a falta de um propósito, estão sentindo que mesmo que as coisas deem certo, aquela sensação de tá faltando alguma coisa não melhora. Se você está sentindo um desses sintomas, me acompanhe aqui. Como vocês sabem, eu sou cristã, então eu vou trazer essa série baseada em princípios bíblicos milenares. Isso porque a Bíblia é o único livro que até hoje, apesar de muitas pessoas tentarem comprovar que o que existe ali não é verdade, ninguém consegue comprovar esse fato. Então eu acredito que a Bíblia é verdadeira e que tudo que contém ali, se a gente aplicar da forma correta, a gente vai ter os resultados. Ou seja, se você deseja uma vida de abundância, uma vida de felicidade, uma vida de prosperidade, e se você deseja de fato encontrar o seu propósito e resgatar a sua identidade, me acompanhe aqui nessa nova série do canal. Eu vou começar agora te fazendo uma pergunta. Você já se sentiu perdida e sobrecarregada? Eu mesma já passei por isso. Eu mesma já me senti perdida, ansiosa, sobrecarregada. Havia dentro de mim aquela pressão para ser perfeita, aquela ansiedade porque as coisas estavam dando certo, mas ao mesmo tempo sempre faltava alguma coisa. Você já se sentiu assim? E hoje eu quero trazer o exemplo de uma mulher da Bíblia. Quero trazer o exemplo de Marta, para ilustrar esse primeiro vídeo da nossa série, resgatando a identidade e o potencial feminino. Com certeza, se você é do meio cristão, você já ouviu falar de Marta, mas se você não é do meio cristão, eu vou contextualizar aqui para você. Marta está localizada lá no Evangelho de Lucas. E Marta é aquela mulher que passou pela seguinte situação. Ela recebeu a visita de Jesus na casa dela e ela tinha uma irmã chamada Maria. Enquanto Maria parou tudo o que estava fazendo para ficar aos pés de Jesus, para ficar curtindo a presença do Mestre, Marta continuou atarefada, continuou fazendo tudo. Sabe aquela mulher assim, independente do que esteja acontecendo, eu vou dar conta de tudo. Não importa se a melhor coisa que possa acontecer esteja acontecendo no momento, eu não vou parar as minhas funções, as minhas tarefas, nem para ouvir o mestre, tampouco para me ouvir, para me entender e para me respeitar. E é muito comum que, assim como Marta, quando a gente está se sentindo sobrecarregada, porque primeiro, quando você perde a sua identidade, você fica com medo de colocar limite nas pessoas. Então, o que acaba acontecendo? Você vai cada vez mais acumulando mais funções. E as pessoas, elas não vão parar de te dar funções. Enquanto você não falar assim, peraí, eu sou humana, isso aqui dá pra eu fazer, isso aqui não dá pra eu fazer. Se você puder me ajudar a fazer isso aqui que eu não consigo fazer, eu te agradeço. Mas se você não puder, vai ficar sem ser feito. Então, quando a gente perde a nossa identidade, é muito comum que a gente não consiga colocar limites. E isso é um dos fatores que faz a gente se sentir cada vez mais sobrecarregada e cada vez mais frustrada. Porque na nossa cabeça, a gente acredita que as pessoas devam ter empatia de perceber o que a gente está sentindo. Mas eu sinto te informar, o outro ele não é obrigado a pensar como você pensa. O outro ele não é obrigado a pensar em você. Se você mesma não está pensando em você e não sabe colocar esse limite, não queira descontar as suas frustrações em quem não está fazendo. E esse foi o caso de Marta, sabe por quê? Porque enquanto Maria estava lá ouvindo as palavras de Jesus, estava lá aos pés de Jesus, Marta ficou indignada. Por quê? Porque Maria tinha parado todo o serviço para estar aos pés do mestre, enquanto ela estava ali fazendo tudo. O erro é de quem? É de Marta, que não soube o momento certo de parar para ouvir o mestre, ou não soube delegar as funções para Maria, ou de Maria, que parou tudo para ouvir o mestre? O erro é de Marta. Sabe por quê? Porque cabe a Marta posicionar o que está incomodando a ela. Cabe a você posicionar o que te incomoda. E não adianta você querer mudar o outro, não adianta você ficar igual aquela papagaio. Mas você não me ajuda, mas você não faz nada, mas eu faço tudo sozinha nessa casa. Eu sei, eu passo por isso. Mas só que quando eu decidi mudar o meu posicionamento, as pessoas ao redor mudaram comigo. Por quê? Porque quando você restaura a sua identidade, você consegue mudar o mundo ao seu redor.
Não porque você mudou as pessoas, mas porque o seu posicionamento vai fazer com que as pessoas te respeitem, te admirem mais. Já reparou que uma pessoa sem identidade fica com a autoestima lá no pé? Fica com aquela baixa autoestima? E aí o que acontece? As pessoas perdem a admiração. As pessoas passam por cima. As pessoas simplesmente ignoram. Então, se você não quer mais ser ignorada, se você quer ser essa mulher admirável que você já foi um dia, me acompanha aqui nessa série. Sabe o que é mais engraçado nessa história de Marta? É que ela estava tão agoniada, tão frustrada com Maria não estar ajudando ela, que ela chegou a pedir ajuda para Jesus. Só que eu tenho uma coisa para te falar. Nem mesmo Jesus vai fazer a sua parte. Tem coisa que só você pode fazer. Você pode orar e pedir para que Deus te abençoe, mas se é você quem tem que dar os passos, Ele não vai dar os passos por você. É a mesma coisa, eu vou trazer uma analogia aqui. É a mesma coisa que você se matricular numa academia de jiu-jitsu ou uma academia fitness e achar que só pelo fato de estar matriculado o seu corpo vai ficar bonito. Só pelo fato de estar matriculado você vai ficar boa de jiu-jitsu. E não é assim que as coisas acontecem. Você precisa ir lá, você precisa se dedicar, você precisa fazer. Ou seja, se você não fizer a sua parte, nem Jesus, nem a matrícula, nem ninguém vai poder fazer por você. Você entende o poder disso? O poder da sua decisão? O poder das suas escolhas? E o que eu percebo nessa história de Marta é que ela estava colocando a identidade dela não em quem ela era, mas no que ela fazia. Você já reparou que é quando alguém te pergunta quem é você, a primeira coisa que você pensa é na sua carreira? É no seu papel de esposa? No seu papel de mãe? No seu papel de liderança? Você já reparou isso? Isso é normal porque a gente perde a conexão com quem nós somos. E eu quero te dizer, sabe uma coisa? Você não é só a esposa, você não é só mãe, você não é só jiu-jiteira, você não é só professora, só médica, só advogada. Você é isso e muito mais. Você consegue entender? Então é por isso que eu tô fazendo essa série hoje. Eu quero falar uma coisa que acontecia muito comigo. Às vezes eu me via correndo de um lado pro outro. Eu não sei se na cidade onde vocês moram tem malabarista no sinal, mas às vezes quando eu paro aqui no Rio de Janeiro, principalmente aqui na Barra da Tijuca, tem muitos malabaristas que ficam equilibrando aquelas bolinhas e eu penso assim, gente, como eles conseguem dar conta de equilibrar tantas bolinhas? E aí outro dia no sinal, com a cabeça sobrecarregada, com muitos problemas, eu parei e refleti, essa sou eu, tentando equilibrar tudo que eu absorvi para fazer. Sendo a empreendedora de sucesso, sendo a youtuber, sendo a jiu-jiteira, sendo a dona de casa, sendo a esposa, sendo a madrasta. Então, são muitos papéis, são muitas coisas que a gente coloca no dia a dia. E a gente se sente perdida no final do dia, como aquele malabarista tentando equilibrar aquelas bolinhas. A gente fica exausta, não é verdade? Quando a gente se sente perdida, a gente sente um vazio. E foi exatamente essa sensação que Maria sentiu. Uma sensação de vazio, de perda de identidade, de frustração, não é mesmo? Sabe por que eu tô trazendo tanta pergunta para você concordar comigo? Porque o primeiro passo para a gente restaurar a nossa identidade é identificar o nosso problema. Sabe por quê? Porque a gente só consegue trazer luz pro que a gente conhece. Se eu desconheço, eu ignoro, eu sou uma ignorante sobre aquilo. Mas se eu sei que aquilo existe, eu consigo trazer luz, eu consigo pensar numa solução, eu consigo dar um zoom out e pensar fora daquele problema. Para resolver o problema, muitas vezes a gente precisa sair de cena, dar um zoom out, sair do problema, para enxergar uma solução para aquilo. E eu ouvi uma frase certa vez que até hoje eu carrego comigo. Se é um problema, tem uma solução. Se eu saio do problema e eu não consigo achar uma solução para aquilo, aquilo não é um problema por hora. Porque se não tem solução, não é um problema. Quando houver um problema, você vai achar uma solução. Então, se você não está conseguindo achar uma solução agora, deixa aquilo dali de lado para você voltar depois. Muitas vezes, uma boa noite de sono resolve isso pra gente. E naquele momento que Marta pediu que Jesus chamasse a atenção de Maria,
O posicionamento de Jesus foi trazer Marta para perto. Foi acalmar Marta naquele momento. Então, eu te peço isso. Volte o seu olhar para você. Tenta se acalmar. Tenta reorganizar as suas ideias. Coloque em escala de prioridade aquilo que você realmente precisa resolver. Eu sei que quando a gente precisa fazer tudo sozinha, quando a gente não tem uma rede de apoio, a gente se cobra muito. Mas para você dar conta de algumas coisas, talvez você precise dormir com a sua louça na pia. Talvez você precise deixar a sua casa acumular um pouquinho de poeira para depois dar uma faxina legal nela. Talvez você precise acordar um pouquinho mais cedo. Talvez você precise reduzir o tempo no celular. O que você precisa fazer hoje para ter mais tempo de olhar para si, de passar um momento com você mesma? Me responde aqui, por favor. E hoje a geração dopamina que a gente vive, né, nos traz algo que muitas vezes é muito prejudicial. Eu estava percebendo que todos os dias quando eu acordava de manhã eu tomava meu café e pegava meu celular. E rolando o feed, vendo as pessoas tendo resultados, vendo as pessoas viajando, vendo todo mundo fazendo muitas coisas e passando ali a telinha, estava começando a me gerar uma ansiedade para começar o meu dia. E então eu decidi que eu não pegaria no celular enquanto eu não terminasse de tomar o meu café, enquanto eu não terminasse de fazer o meu devocional, enquanto eu não terminasse de fazer a minha oração. Porque começar o dia da maneira que eu estava começando estava sendo prejudicial para mim. Então eu quero te deixar uma pergunta. O que tem te trazido essa ansiedade? O que está sendo prejudicial para você hoje? Para e escreve aqui nos comentários para mim. Faz esse compromisso público aqui de reconhecer o que está te causando um problema para a gente começar a trazer a solução. Vamos nessa? Por fim, eu quero te fazer algumas perguntas. Quero te desafiar mais uma vez. Escreve no seu bloco de notas quem é você. Para ali e reflete. Vai colocando tudo que você acredita, tudo que são seus cargos, seus diplomas, seus princípios, seus valores. E vai fazendo o somatório daqui. E de outro lado, coloca tudo que você faz, que você só faz por obrigação. E vamos comparar se você está fazendo mais coisas por você ou mais coisas por obrigação social. Vamos fazer esse compromisso juntas? E eu quero te deixar um recado. Esse foi o primeiro vídeo que é identificando o nosso problema. E no próximo vídeo da série, a gente vai dar continuidade para trabalhar nesse resgate da sua identidade. No final dessa série, eu tenho certeza que você vai ser uma nova mulher, você vai ser uma nova pessoa, você vai resgatar a sua identidade, você vai estar mais feliz, você vai se sentir mais respeitada e você vai ser a mulher próspera e abundante que Deus te criou para ser. Topa vir nesse desafio comigo? Até a próxima!